Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Dani, tudo bem? Tati. Ó, quem entrar pode falar assim, oi, porque aí eu vejo o nome, porque quando entra mais pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo ver o nome. Fala oi, oi, oi. Oi, doutora, tudo bem? Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Rafa. Todo mundo quer entrar e conseguir falar oi, aí eu consigo ver quem é que tá aqui. Eu quero dar oi pra vocês. Oi, Tati. Oi, Jailma. Porque quando entra mais pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo ver. Fica tudo misturado. Então, quando entrar, dá um oi pra mim, pra eu saber que vocês entraram. Ney, Fabi, tudo bom? Oi, Nath. Galera, hoje a live vai estar muito legal. Eu vou falar para vocês que hoje eu vou compartilhar com vocês alguns segredos muito importantes sobre influência, sobre venda, sobre como convencer as pessoas, como você se tornar uma pessoa diferente no meio das demais. Oi, tudo bem? Vocês falam da onde? Eu falo de São Paulo. Oi, Denise, oi, Érica, oi, Cláudia. Eu vou dar um oi para vocês. Como influenciar pessoas, como se tornar uma pessoa diferente no meio aonde você convive, como efetivamente você encantar. A grande dificuldade, algumas pessoas acreditam, cara, como é que eu vou fazer para encantar as pessoas por onde eu passo? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sabe que eu vou pedir uma coisa para vocês? Como o tema hoje é bacana, encaminha para alguém, encaminha para algum amigo, encaminha para amiga, encaminha para o namorado, encaminha para o marido. Hoje o tema é forte, Mauro. Eu preparei um conteúdo super bacana para vocês e de verdade, todo mundo precisa o quê? Influenciar as pessoas. As pessoas querem ser ouvidos, as pessoas querem ser amadas, as pessoas querem brilhar por onde elas passam. É uma grande necessidade. Hoje, grande parte dos meus mentorados, eu vou dizer que todos, mas assim, um dos objetivos sempre dos meus mentorados é trazer o quê? Eu preciso me fazer entender, eu preciso ser compreendido, eu preciso influenciar, eu preciso ser promovido. E para que isso precisa? Você precisa entender de como você influencia as pessoas. Isso serve só para o trabalho, Camila? Não. Como é que você se dá melhor numa discussão com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado? Aprendendo e aplicando tudo que eu vou ensinar para vocês hoje. Oi, Doni, tudo bem? E aí, pessoal, quem entrar fala oi. Eu falei pra vocês que às vezes eu não consigo ver porque entra mais nome ao mesmo tempo. Quem aqui, coloca aqui um comentário que daqui a pouco eu vou desativar. Quem aqui já sentiu a necessidade e se perguntou como é que eu vou convencer essa pessoa daquilo que eu penso? Como é que eu vou convencer essa pessoa daquilo que eu quero? Como que eu vou convencer essa pessoa daquilo que eu gosto? Isso é uma dificuldade para muita gente. As pessoas se perguntam. Tem gente que... Oi, Helena, tudo bem? Tem gente que fala assim, cara, eu preciso ser um ótimo vendedor. Não tem gente que fala isso, fulano é um ótimo vendedor. Muitas pessoas passam por isso, mas é em todas as áreas da vida, viu? Sempre, meio profissional, meio pessoal, como que eu vendo mais, discussão dentro de casa. Às vezes a gente quer convencer o maridão, quer convencer a esposa, quer se fazer entender e às vezes... O que acontece? Eu não estou falando só de comunicação efetiva, não. É a gente fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer que elas façam. Como que a gente vai influenciar? Como que a gente vai liderar de forma positiva? A Tati está falando aqui que tem gente que se vende bem. E como que a gente faz isso? Porque a venda tem que ser sempre partir do princípio que o tempo todo nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo o quê? A nossa imagem. A gente está vendendo o nosso discurso. Quando eu quero convencer meu marido de alguma ideia, eu estou fazendo o quê? Estou vendendo aquela minha ideia para ele precisa comprar. O comprar não é só o ato de venda, ele precisa comprar aquilo que eu estou falando, eu preciso convencer ele, né? Algumas pessoas falam assim, tem uma pessoa aqui falando de atleta, você precisa convencer o pai de um futuro atleta a colocar ele no clube. Eu vou dar um spoiler aqui, porque a gente começa efetivamente aqui daqui 1 minuto. Mas você convence uma pessoa... Eu vou dizer uma frase aqui que vai resumir o que eu vou ensinar hoje para vocês. Mas o fato... Oi, Érica. Hoje, para influenciar pessoas, ela é uma ciência.
Rodrigo, para influenciar pessoas é uma ciência. E a pessoa só se permite ser influenciada ou comprar a sua ideia se ela entender que aquilo vai ser importante para ela. Olha que loucura. Mas eu vou começar, eu dividi por alguns princípios, porque mais do que técnica, eu falo que a arte de você influenciar é verdadeiramente uma ciência. Galera, vamos encaminhar? Cada um encaminha para uma pessoa, para vir um monte de gente aqui, eu já começar oficialmente. Que a hora que vocês encaminham, o Instagram mostra que eu tô fazendo e a gente já começa oficialmente. Se cada um encaminhar para um e dizer assim, olha, vai ser importante para você estar na live hoje. Aí ela vai aparecer. O que você vai ver aqui é importante para sua vida. Vai te ajudar a convencer o marido, a esposa, o chefe, o namorado, o agiota. Vocês me permitem influenciar uma arte? Eu quero estar com vocês hoje, porque, de verdade, o conteúdo, eu não quero ter a pretensão de entregar para vocês uma ciência de como influenciar pessoas numa única live. Não teria como fazer isso. Mas eu preparei um conteúdo aqui e quem está no grupo vai receber todo o material. Vai receber, eu preparei um infográfico, um mapa mental para as pessoas elas conseguirem identificar as ideias como um todo. Maravilha? Podemos começar? Influenciar pessoas é uma arte. Boa, galera, vou começar. Influenciar pessoas é uma arte, é uma ciência, mas ela vai além de um comportamento pontual. Ele é algo que é desenvolvido, que você faz todos os dias, pouco a pouco, e aí toda vez que você pratica algo, você desenvolve o quê? Um talento. Você passa a ser um talento. Sabe quando aquilo passa a ser seu? Travou. Tá tudo bem? Desculpa, pessoal. Vou começar com alguns princípios, eu vou passar para vocês, senão a gente não vai conseguir ter tempo de falar tudo, tá? Então vamos começar. Separei aqui nos tópicos para vocês para eu não me perder. Número 1. Não critique, não condene e não reclame. Camila, como é que eu não vou criticar, não vou condenar, não vou reclamar de alguma coisa, sendo que aquilo tá me contrariando? Sendo que aquilo tá me incomodando? Como é que você vai fazer isso? Como é que aquilo tá te agredindo? Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de pular no pescoço da pessoa. Pois é, você até pode fazer isso, porque você vai estar fazendo isso de acordo com as tuas emoções, com o teu ego, com aquilo que você precisa. Entretanto, anota isso no coração. Se você fizer isso, você vai chegar no objetivo que você deseja? Que talvez é ser reconhecido, convencer a pessoa, ou você vai ouvir só um tá bom. Tem gente que faz isso, você tem razão. Nunca a gente vai conseguir os nossos objetivos de encantar, convencer, vender, prender a atenção quando a gente pensa somente na nossa razão. Sabe aquela coisa, aquela máxima? Você prefere ser feliz ou ter razão? Porque nem sempre você ter razão, você apontar na ferida do outro, desculpa, a gente tá um pouco de calor, vai fazer você ter resultados. Então é muito importante. Como essência, olha que loucura, anota isso aí. Anota para depois vocês mandarem para os amigos e guardar. Gente, isso é pra vida. Por essência, nenhum ser humano, nem o mais bonzinho, consegue receber crítica de forma positiva. Não tem como. Mas os feedbacks são necessários, as críticas são necessárias. Eu tô falando de arquétipos inconscientes e da mentalidade humana lá de trás. Existe uma necessidade do quê? De autodefesa. Eu preciso me defender. Como que ela tá dizendo que eu não sou bom o suficiente? Como que ela tá dizendo que eu não faço bastante? E o pior, às vezes você tá até dizendo uma coisa boa e importante pra pessoa, só que a pessoa não vai receber bem. E principalmente se ela vier acompanhada de uma comunicação mais distorcida. Olha, vou dar um exemplo aqui, ó. Maternidade. Olha, meu filho não fazia isso, porque olha, minha antiga nora. Exemplos bobos. Mas é verdade, porque você acaba o quê? Afetando, atingindo. E a gente ainda vem de uma cultura
que você precisava se mostrar importante, inteligente, observador, porque isso faria com que as pessoas te reconhecessem como alguém diferenciado. Isso não é verdade. O mais importante é você ser ouvido, é você ser aceito, é você ser considerado como alguém importante. E como é que você faz isso? Sem ferir as outras pessoas. Então, o princípio número 1, eu vou passar o material para quem estiver no grupo, tudo resumido é: não critique, não condene e não reclame. Se você quer liderar pessoas, se você quer encantar clientes, se você tem que ser uma pessoa que brilha por onde você passa. Então, se eu disser para alguém e falar assim, olha, a Bruna aqui, olha, é péssima, você tá agindo de forma toda errada, dificilmente você vai conseguir seu objetivo, seja de encantar, influenciar ou até corrigir, porque o ser humano não está preparado para críticas. A maioria das pessoas, elas vão ter um ressentimento, elas vão começar a querer fazer o quê? Justificar o erro que elas cometem. Então não vai adiantar muitas vezes você meter o dedo na ferida e falar, olha, nada a ver, tá horrível. Pensando nisso, só que o que eu quero trazer aqui como uma consideração? A arte central de você influenciar pessoas é você verdadeiramente fazer com que as pessoas se sintam importantes. O ser humano tem algumas necessidades: saúde, amor, sexo, dinheiro, mas a maior delas é com que a pessoa se sinta importante. E quando você faz isso, você consegue muitas coisas. De que maneira você consegue isso? Reconhecendo e fazendo elogios sinceros. Só que elogio e reconhecimento não é bajulação. Não, bajulação é uma coisa totalmente rasa, é uma coisa totalmente falsa, é uma coisa com prazo de validade vencido, sabe? Já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu algumas vezes eu estar num lugar, eu estar toda desarrumada, eu estar toda feia, com o cabelo esquisito, e essa pessoa fala, nossa, toda mequetrefe, e aí eu tô toda esquisita, as pessoas falam assim, nossa, já aconteceu, você tá maravilhosa, que eu... Gente, impossível alguém traçar o elogio daquela maneira, porque às vezes as pessoas querem te agradar, só que isso é bajulação. Tome cuidado com os bajuladores e também não permita que a bajulação entre no seu coração, porque isso alimenta o seu ego, né? Então, o que a gente não deve fazer isso com as pessoas. Uma coisa importante que a gente tem que saber sempre: vender, influenciar, encantar pessoas, em nada, anota, em nada tem a ver com mentir. Quem tá ouvindo, responde aqui pra mim. Quem já acreditou que vender, encantar, influenciar pessoas tem a ver com mentir? Alguém? Eu já acreditei nisso. Eu já pensei. Você tem que contar umas mentirinhas, que você tem que dizer o que a pessoa quer ouvir, não é isso? Bajulação é você dizer exatamente aquilo que é óbvio, que é raso. É você contar umas mentirinhas para agradar a pessoa. Isso acontece muito. Muita gente já pensou que para você agradar as pessoas, você tem que contar uma mentirinha, uma mentira do bem, uma mentira boa. Não é verdade. Temos sempre que ser sinceros com as pessoas. Nós, como essência, nós sabemos se as pessoas estão dizendo a verdade ou estão dizendo mentira. Nunca, jamais minta para as pessoas. Nunca, jamais minta para seus clientes. Camila, mas você já mentiu na vida? Algumas vezes. É ideal fazer isso? Jamais. Quando você mente para o seu cliente, ele sente, ele percebe, você se torna uma pessoa que não é confiável. Entende? Por que eu estou traçando esse paralelo? Para a gente não se pegar o quê? A bajulações. Camila, como é que eu vou dar um elogio para uma pessoa? Se conecte com ela. Entenda coisas sinceras. Podem ser elogios físicos? Podem. Podem ser elogios da personalidade? Pode. Você pode reconhecer o esforço que essa pessoa faz em determinadas situações, ainda que ela não esteja acertando 100%. Porque de alguma maneira as pessoas elas buscam acertar. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos, importantíssimo vocês saberem dessa história. Um serial killer, né, um matador em série, ele foi condenado nos Estados Unidos à cadeira elétrica, né, à prisão lá em morte, condenado à morte. E a última frase, a última declaração que ele deu... ele matava policiais, ele assassinava pessoas importantes na cidade de Nova York, e um dia ele foi capturado. E a última declaração que ele deu em vida foi: é isso que você se ganha, é isso que você ganha por tentar se defender. O cara matava as pessoas,
Mas no íntimo dele, ele achava que ele estava fazendo certo. Al Capone, que foi um bandidaço, vamos falar assim, né? Como é que chama? Ele é um mafioso. Ele disse, quando ele foi pego, quando ele estava no final da vida, que ele falava, esse é o preço que se paga por promover entretenimento para as pessoas. Crime, droga, álcool, festa, imagina. Então as pessoas, ainda que elas ajam de forma negativa, no fundo, elas acreditam que elas estão dando o melhor que elas podem. E de fato elas estão, dentro da realidade que elas têm. Então, só que eu não estou falando aqui de crimes, né? Eu trouxe um exemplo bárbaro aqui de declarações de bandidos, mas isso acontece no nosso dia a dia. Então, existem diversas maneiras de você elogiar alguém, né? Então, quando você elogia e reconhece as pessoas pelos seus feitos ou por aquilo que elas deram de melhor, elas sentem o quê? Aquela essência mais importante do ser humano, que é a sensação de se sentir importante. Se a pessoa não é importante para você, ela não faz questão de te surpreender. Se a pessoa não é importante para você, ela não vai fazer questão de fazer alguma coisa. E mais do que isso, ao longo da vida, a maioria das pessoas aprendeu que a gente tem que conseguir as coisas das pessoas com cara feia, com bronca, com desprezo, né? A pessoa não fez a coisa do jeito que você quis, você vai lá e despreza. Você vai lá e briga com a pessoa. Tá errado. Porque isso você só faz as pessoas se sentirem o que? Menores e diminuídas. Você vai conseguir o que você quer? Não vai. De novo, e para fechar esse princípio, o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de obter reconhecimento. Imagina, as pessoas dão nome para as ruas, as pessoas dão nome para os prédios, as pessoas dão nomes para os túneis, para obras de arte, né? Porque elas precisam se sentir importantes. Eu vou adiantar uma coisa que eu vou falar lá na frente. A única coisa que o ser humano tem efetivamente como propriedade é o nome. É o nome. A casa o vento pode levar, os parentes podem ir embora, a empresa pode sucumbir, mas o nome da pessoa nunca passa, nunca vai embora. Por isso que é tão importante, eu vou trazer lá na frente, a gente lembrar do nome das pessoas. Por isso que eu gosto quando vocês entram e falam assim, oi, que eu quero ver o nome de vocês. Porque quando entra várias pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo ver. Aí eu quero ver que a Patrícia entrou, eu quero ver que a Deriane entrou, eu quero ver que o Max entrou. Quando eu entro na live de alguém, eu quero que as pessoas me cumprimentem. Eu quero me sentir importante. Porque o que eu faço aqui não é pra mim, é pra vocês. É uma honra pra mim ver que as pessoas estão aqui. Eu me sinto importante e vocês se sentem importante. Porque tudo isso que eu preparei é pra ensinar vocês em 50, 40 minutos como influenciar mais, como encantar mais, como vender mais, como ganhar dinheiro, como, vou falar aqui entre nós, como ganhar as discussões dentro de casa. Que eu vou ensinar lá na frente que não é discutindo. Existe uma diferença entre reconhecimento, olha aí que legal, tá vendo? Aí eu olho pro Maico, quer ver, ó, a Joyce, o Maico, a Camila falando, é uma delícia. Eu me sinto conectado com vocês. Se eu aqui numa live me sinto conectado com vocês, imagina no dia a dia, com as pessoas de verdade, de carne e osso, sem a proteção do celular. Isso, gente, tem um poder de influência tremendo. Então, desperte no outro, oi Mário, boa noite, o desejo ardente. Tem uma frase que fala assim, quem consegue isso, que é despertar no outro um desejo ardente, tem ao seu lado pessoas. Quem não consegue, fica solitário. O que é isso? É a tal famosa da motivação. Quem que falou pra mim do atleta, que precisa convencer o pai de levar o menino, de virar atleta? O pai nunca vai levar o menino quando ele só enxergar que o benefício do técnico ou do time é maior que o benefício do filho, é maior que o benefício do próprio pai. Entende? Você tem que despertar um desejo ardente na pessoa e entender que aquilo que você está fazendo é importante para ela e não para você. Percebe? As pessoas têm por essência a necessidade de ganhar. É muito louco, né? O ser humano tem a necessidade do quê? De vantagem. Então, quando você desperta, então, a regra do jogo eu anotei aqui para vocês. Você precisa fazer com que a pessoa se sinta importante. E mais do que isso,
aquilo a qual você está sugerindo, que você está falando, que você está querendo vender, tem que ser importante para o outro. Imagina eu fazer uma live aqui com um tema que não é importante para ninguém. Ninguém vai entrar. Mas eu estou fazendo algo que é importante para vocês, que vai trazer benefício. Se vocês anotarem 3, 4 coisas que eu falar aqui, ou depois vocês entrarem no grupo e eu mandar o material e vocês aplicarem 10, 15% isso na vida de vocês, o jogo muda. Eu aposto com vocês, vocês podem vir no meu Instagram daqui uma semana e falar, Camila, não adiantou. Impossível. A hora que eu mandar o material lá no grupo, se você aplicar 15%, a sua vida muda 40%. E eu vou explicar para vocês. Tudo que eu tô falando aqui, gente, não é base experimental. É tudo com comprovação científica, base na psicologia positiva, comportamental, neurociência. Eu escolhi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro que foi escrito há mais de 84 anos, porque ele é uma base de uma das literaturas que nos ensinam algumas essências de influência. Mas o que eu tô falando aqui é mais do que isso, tá? Então vamos lá. Quando você desperta no outro o desejo ardente de participar de uma decisão. Vou contar um segredo para vocês aqui. As pessoas, elas gostam de se sentir importante. Elas gostam de se sentir importante. Vou dar um exemplo aqui, brincadeira. Meu marido tá aqui do meu lado, depois ele vai brigar comigo, mas tem gente que fala assim, ó, vamos supor que a pessoa gosta de decidir tudo. Por exemplo. E aí eu tô com muita vontade de comer pizza. E aí eu chego pro meu marido e falo assim, marido, o que a gente vai jantar hoje? Aí ele fala assim, vamos jantar japonês. E agora, como que você vai pro embate? Gente, é um exemplo simplista. Como que você vai pro embate sem dizer que você quer comer a pizza? Que dependendo do humor da pessoa, ela não vai querer. Mas lembra aquela pizzaria que abriu? Lembra aquele sabor que a gente ficou de pedir? Nossa, eu tava pensando, o que você acha? Ou você já começa a pergunta falando, o que a gente vai jantar hoje? Japonês ou pizza? E você começa às vezes a listar os benefícios de um e de outro e você permite com que a pessoa tome a decisão. Isso não é fazer mal para a pessoa. Mas se a necessidade dela é de tomar a decisão, deixe que ela tome. Deixe que ela tenha razão. Deixe que ela faça as coisas do jeito dela. Entende? Um cliente, muitas vezes acontece isso. Vou dar um exemplo, às vezes, que acontece. Olha, um exemplo que aconteceu real de uma empresa que eu tenho feito consultoria. Eles entraram em contato há muito tempo atrás com um fornecedor dizendo a entrada do meu galpão é pequena e vocês não podem vir aqui no período da tarde, porque eu vou ter que dispensar mais funcionários, meus funcionários vão embora e etc e tal. Não deu certo para fazer com que eles entrassem, o fornecedor entregasse mais cedo. Qual foi a mudança de estratégia que a gente fez com eles? Mudamos a comunicação. Entramos em contato com eles de uma outra maneira e explicamos a seguinte coisa. Entendemos que o trabalho de entrega de vocês é maravilhoso, que vocês têm feito um excelente trabalho e de fato estavam fazendo mesmo. Somos clientes de vocês há não sei quanto tempo e somos felizes e criamos toda uma comunicação, validando e reconhecendo verdadeiramente tudo aquilo que eles faziam de bom. Me preocupo muito com a hora dos seus funcionários, o que era verdade. Toda vez que vocês vêm aqui, depois do meio-dia, 2 horas, 16 horas, eu não lembro quando a gente colocou, acaba tendo um acúmulo. O galpão é pequeno, a gente acaba tendo um transtorno aqui. E o que acontece? Você fica com carga esperando, os seus funcionários acabam indo mais tarde, gera uma insatisfação no processo de vocês. E o que nós gostaríamos de melhor é poder proporcionar uma experiência tanto, contrária. Sabe o que aconteceu? O fornecedor que tinha se negado a ir mais cedo, ele começou a fazer a entrega às 10 horas da manhã. De quem era o interesse que ele fizesse a entrega de manhã? Da empresa. Nossa! Só que, o que a gente fez? A gente reconheceu e mostrou qual era o benefício deles virem mais cedo. E qual era? Não ter a carga parada, não gastar combustível, não perder tempo dos funcionários, percebe? Então, quando você mostra para o outro a vantagem... Quer ver um exemplo que acontece muito? Numa discussão. Por que você falou aquilo? Por que você fez aquilo? Por que você... As pessoas sempre querendo buscar uma reparação. Isso não vai ser efetivo para você ser entendido. Comecem a discutir os benefícios da relação.
É, vinho! Eu pedi autorização para vocês porque eu tô num momento muito feliz e eu queria compartilhar esse momento com vocês. Por isso é vinho. Voltando, acontece o seguinte, a gente quer uma reparação sobre o que as pessoas fizeram contra nós, sobre o que nós sentimos. E muitas vezes a gente fala do que a outra pessoa fez. Camila, você fez aquilo. Bruna, você fez aquilo outro. Priscila, você fez aquilo outro. Gustavo, você fez aquilo outro. Denise, você fez aquilo outro. Você tá sempre, muitas vezes, numa discussão pensando em quem? Você. O Rodrigo tá lá numa discussão, sou eu. Entende? E lembra que eu contei no começo da história os casos dos serial killers do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos? Eles diziam que ainda que eles tivessem feito mal às pessoas, era a morte e serem presos era o preço que eles pagavam, pelo quê? Por terem divertido alguém, por terem se defendido. Percebem que até nos casos mais extremos, e não é que as pessoas estão fingindo, a Thelma tá lá numa discussão, e ela vai querer o quê? A reparação. Sabe muitas vezes o que vale? A gente se conectar com a motivação das pessoas. Ah, Camila, então você é um besta? Você tá dizendo que eu vou ser um trouxa? Não. Você vai conquistar os seus objetivos de forma verdadeira, de forma genuína. Você vai ter mais êxito na sua comunicação. Você vai ter mais êxito em quem você quer se convencer. Imagina, há um problema muito sério. Então, a Fabi, a Thelma, a Cláudia, vai acontecer o seguinte. As pessoas têm uma necessidade muito grande de provar o quanto sabem, o quanto são importantes, o quanto são capazes de convencer o outro. Olha, porque eu sei disso. As pessoas se sentem acusadas e elas não vão se flexibilizar. Porque entendam, é uma necessidade humana. É um segredo que eu vou contar pra vocês, tá? É meio freudiano, mas é verdade. Todo mundo se sente superior ao outro. Ah, Camila, não. Mas eu não sou assim, arrogante, prepotente. É inconsciente. Por quê? O Gustavo, o Edgar, a Joelma, eles sabem das suas próprias dores. Eles sentem as suas próprias dores, mas não sentem a dor do outro. Então, no fundo, a gente vai sempre achar que o nosso esforço é maior do que o outro. O egocentrismo faz parte de nós, exatamente, e ele é estimulado desde pequeno. Porque quando a gente é criança, as atenções são todas voltadas, por natureza, para a criança. A criança chega com um desenho todo rabiscado, alguém vira e fala assim, nossa, que desenho lindo! A atenção é voltada para isso. E ao passar do tempo, algumas coisas a gente não perde. É natural que isso aconteça. Mas o importante é a gente chegar ao quê? É fazer o quê? Aquilo que é importante para a pessoa, visando o bem geral. E aí, olha que delícia, qual que é o benefício? Você convencer a pessoa daquilo. Obviamente que eu não estou falando do que de traços de personalidade, de questões distorcidas, de problemas mentais, não é sobre isso. Mas a essência do ser humano, ele se preocupa mais com ele do que com o outro. É capaz de uma pessoa se preocupar mais com a dor do seu dente do que a morte do parente de alguém que ela conhece. Isso é fato, não é a Camila que está inventando. Ah, mas eu não sou assim. Mas a essência da maioria das pessoas é isso. Então, o que a gente vai fazer de novo? Lembra que eu falei do reconhecimento, do elogio? Desenvolva interesse genuíno para as pessoas. Gente, tem uma coisa que acontece que é muito louco. Eu ia falar mais à frente sobre ouvir. Quem aqui, eu vou pedir, por favor, comentem, porque eu quero entender que vocês estão me ouvindo. Quem aqui já conviveu com pessoas que você está terminando a frase, a pessoa vai e completa. A pessoa vai, não sei se o César já passou por isso, não sei se a Viviane já passou por isso. Você está falando uma frase, a pessoa vai e completa em cima aquilo que você ia falar. Quem já viveu por isso? Ai, tem gente que fala assim, não, mas é porque eu sou muito ansioso. Eu já sei o que a pessoa quer dizer. É irritante, é chato. Você vai por cima. E daí que você já sabe? E daí que você sabe o que a Suelma vai falar, o que a Josefa vai falar, o que a Ana Carolina vai falar, o que a Amanda vai falar, o que o César vai falar. Às vezes acontece. Só que as pessoas muitas vezes não querem respostas. Quem nunca fez isso? Quem já fez isso? Eu muitas vezes. A gente vai desenvolvendo a ter interesse genuíno pelo outro. De novo, isso aqui não é aula de bondade,
Isso aqui não é aula de religião, é efetivamente a ciência de você encantar, influenciar, se fazer ouvir, se fazer importante e assim as pessoas quererem te ouvir, ficar perto de você. Um erro das pessoas é insuportável mesmo, viu, Tati? Um erro das pessoas é muitas vezes acharem que o mais importante é falar de si, mostrar o quanto eles são inteligentes. Não é verdade. Quer dominar uma conversa, de novo, isso aqui não é manipulação, gente, é ciência. Quer dominar, tem gente que, sabe que tem gente, que eu ia falar de dominar, que te faz uma pergunta e ela mesma responde. Quem já viveu isso? Meu Deus do céu, a pessoa não tem paciência para ouvir até aquilo que ela perguntou. Porque a pessoa quer dizer que ela sabe, que ela entende, vai, fala logo. Gente, o ser humano às vezes só precisa falar. Ele não quer uma resposta, ele não quer uma solução. Ele quer ser ouvido. Ele quer que você desenvolva a conexão genuína. Tem duas histórias aqui, mas eu vou falar de uma só. Tem uma pessoa que era muito importante e viajava o mundo. E uma pessoa chegou para ela e disse assim, me conta um pouco sobre as suas viagens e tal, sobre as suas experiências. E aí, aí ele falou, não, tudo bem, eu vou contar tudo, mas antes, me conta um pouco. Eu fiquei sabendo que você estava viajando, por onde que você estava? E aí, a pessoa falou assim, eu estava na África. Jura, na África? Eu não conheço, me conta. E aí os 45 minutos de conversa da pessoa foram apenas falando da viagem para a África que essa pessoa fez. E ela não perguntou nada das experiências das quais ela queria saber. O que efetivamente ela queria? Ser ouvida. Ela queria falar da viagem. E ela terminou essa conversa e esse jantar dizendo que ele, essa pessoa, era um excelente comunicador. Era uma pessoa ótima de papo. Gente, Gabi, Ademilson, vocês estão chegando agora? A pessoa não era boa de papo nada. Ela só sabia ouvir. E ela disse isso dele. Ele é maravilhoso de conversa. A pessoa não disse uma única palavra. Ele simplesmente ouviu ela falar durante 45 minutos da viagem. Camila, eu tô me sentindo, que eu já ouvi pessoas falando assim, eu tô me sentindo uma idiota. Já teve mentorado meu que já me falou isso. Eu me sinto um idiota, você falando que eu tenho que dar mais importância para as pessoas do que para mim. Depende do seu objetivo. Se você quer convencer a pessoa de algo, se você quer atingir algum objetivo, se você quer vender algo, se você quer ser reconhecido como alguém mais importante, é esse o caminho. Quer dominar uma conversa? Ouça. Sabe aqueles clientes estão super com problema, eles vêm reclamar com você e fala. Eu já vi gente cortando as pessoas. Não sei se o Ardina faz isso. Ele é um ótimo gerente, ele não faz isso. Cortando as pessoas, cortando o cliente. Deixa o homem falar, deixa a pessoa falar. E é geralmente na dor que ela traz que você vai achar a solução. Escuta, meu Deus do céu. Escuta o teu marido, escuta a tua mulher, escuta teu filho, escuta teu cliente. Igor, escuta as pessoas. A gente precisa escutar as pessoas à nossa volta. E aí sim a gente vai conseguir ser assertivo, inclusive numa solução. Entende? Nunca corte as pessoas. De novo, não é sobre ser bonzinho, fofinho, não é sobre isso. É porque quando você se conecta verdadeiramente com as pessoas, você é capaz de mudar uma vida. Primeiro, porque você entendeu o problema, você ouviu, e é tudo na vida você escutar alguém. Isso é ciência, não é técnica de coach, não é técnica... Não, gente, isso aqui é psicologia positiva, neurociência e comportamental. É importantíssimo a gente saber disso todos os dias. Se você quer o quê? Vencer nas discussões, se você quer ser ouvido, se você quer ser compreendido. Vou contar uma coisa pra vocês. Não é sobre a aula, eu tomei uma picada de abelha ontem, vou compartilhar com o pessoal. Eu tô passando mal hoje, sabia? Tive febre, tive um mal-estar, por isso até que eu tô tomando um vinho pra relaxar. Eu tomei uma picada nas costas, que tá uma bolota. Eu quase postei hoje pra dividir com vocês. Como a gente tá aqui no particular, eu queria colocar isso pra vocês. Meu Deus, mas eu tô dando o máximo. Não sei se era abelha, era um ferrão, mas eu juro que eu tô dando o meu máximo aqui pra vocês. Tô um pouco... Vocês estão vendo eu me movimentando aqui, mas é porque eu realmente tô muito incomodada, com dor no corpo, um pouco me sentindo esquisita. Mas tamo junto.
O melhor jeito, olha o que eu escrevi pra vocês, de calçar uma ótima... Gente, para tudo, para e avisa os amigos. Tem gente que não dá o devido valor pra isso. Sorria. O sorriso é a melhor arma que você tem pra você encantar alguém. Camila, mas meu dente nem é tão bonito, não importa. É o movimento do sorriso. Olha o que eu escrevi pra vocês. Quando você sorri pra alguém, eu adoro isso. Você tá dizendo pra essa pessoa, sabe o quê? Inconscientemente, eu gosto de você. Eu estou feliz ao te ver. Eu fico feliz na sua presença. É inconsciente. A pessoa recebe aquela informação no cérebro. Pode ver, as pessoas mais risonhas, mais simpáticas, são aquelas que têm mais amigos. Já viu aquela pessoa que é carrancuda? Passa por você na academia assim, ó. Não consegue nem cumprimentar essa pessoa. O que você pensa inconscientemente? Eu nem sou importante pra ela. Não é muito louco isso que acontece? Quando você sorri, você desarma. Você fica uma pessoa acessível. Você dá a sensação de vulnerabilidade. E você diz inconscientemente, essa pessoa entende. Poxa, eu sou importante pra ela. E às vezes essa pessoa encontrou com tanta gente carrancuda. Às vezes essa pessoa teve um dia tão ruim que um sorriso é capaz de mudar. E, gente, sorriso muda a fisiologia de quem sorri e de quem está recebendo o sorriso. O sorriso é uma arma poderosa. Tem um caso, é uma história de uma sala de veterinário. Olha que maluquice isso. Tava lotada, tinha faltado um veterinário, e aí tava todo mundo estressado, irritado naquele meio. De repente chegou uma mãezinha com um nenê, um bebezinho recém-nascido. E pouco tempo depois, ela sentou do lado de um cara que estava bem bravo e o nenezinho sorriu para ele. E ali ele sorriu de volta e ali eles começaram a conversar. Gente, não deu 15 minutos para aquela sala inteira estar contagiada por aquela energia, do amor, do sorriso. Vou dar uma dica, tá? Algumas pessoas, elas precisam se curar do medo de sorrir. Eu sei porque eu já vivi isso. As pessoas precisam se curar do medo do sorrir. Tem pessoas que viveram feridas ao longo da vida e se tornaram pessoas machucadas, pessoas com certos problemas, e elas ficam numa sensação de autoproteção, autopreservação e não sorriem. Isso, às vezes, algumas pessoas precisam sorrir. Se alguém falar pra você, você tem cara de metido, você tem cara de metida, coloque uma lição na sua vida. Comece a sorrir e você vai mudar altamente a sua realidade. É uma dica, de novo, tudo que eu tô falando com base aqui é em ciência, psicologia positiva, neurociência, cognitivo comportamental, tudo que eu tô falando aqui não é baseado em achismo, é ciência pura. Muito bem, falei do sorriso, contei do caso do veterinário. Gente, eu gosto de uma frase assim, o sorriso é um mensageiro da boa vontade, é um mensageiro do amor. E o que eu tô falando aqui? Eu não tô falando de bondade. Eu estou falando de você realmente ser olhado como uma pessoa diferente. E quando você reúne todas essas características, essas possibilidades, sabe o que gera em você? Confiança. Quando você vai abrir a boca para falar alguma coisa, as pessoas vão confiar em você. Elas vão comprar a sua ideia. Elas vão de encontro àquilo que você indica. Porque isso você trabalha. É aí que você trabalha a sua autoridade nas pessoas. Porque você é uma pessoa confiável. Muito bem. Outro. Falei do sorriso. Falei dos elogios. Carisma é tudo. Muita gente me pergunta, Camila, você que cuida de comportamento humano, é possível uma pessoa que não tem carisma desenvolver? Tem gente que já nasceu coberto do sorriso, do amor, né? É possível treinar? Toda habilidade do mundo é possível treinar. Camila, eu quero ser um Neymar do carisma. Então você vai treinar muito, 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 muito. E talvez você tenha que treinar 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes mais do que aquela pessoa. E mais do que treinar, você precisa o quê? Desconectar das suas crenças. Tem gente que não sorri, não elogia, não valida, não reconhece o outro. Sabe por quê? Tem a crença distorcida de achar que se ele fizer isso, ele vai fazer papel de bobo. Ai, não! É totalmente o contrário. Você não faz papel de bobo validando ninguém. Você faz papel de bobo quando você tem as pessoas rindo das suas costas. Ou falando mal de você, que você não é uma pessoa legal, não é uma pessoa bacana. Talvez ela se comporte de uma forma na sua frente. Mas uma pessoa amorosa, uma pessoa que valida as outras,
elas vão te reconhecer muito pelas costas. Gaste energia guardando o nome das pessoas. Lembra que eu falei lá atrás, que eu já estava adiantando? O nome da pessoa é a única propriedade efetiva, imutável que alguém tem. Uma casa, dinheiro no banco, familiares, saúde. A Bruna, a Pamela, todo mundo que está aqui pode ser o quê? Tirado de você de alguma maneira. E o seu nome jamais. Pode vir a crise, pode vir a tempestade, pode vir um furacão. Não tem como tirar. Eu não vou dizer que eu falo, vou falar por mim aqui, tá? Quem aqui se preocupa quando alguém acerta o seu nome? Eu não vou dizer que eu fico chateada quando alguém me chama de Carol, quando alguém me chama de Priscila. Chega o Jonathan aqui, a Tati chama de sei lá o quê. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas acertam meu nome. Quando elas falam, oi Camila Sponton. E não qualquer coisa, Expósito, Stonton, Stantan. Não sabem falar o nome. Eu não vou dizer que me chateia quando erram, mas agora, quando acertam, eu realmente me sinto importante. Então, a ciência de você influenciar pessoas também tá, além do elogio, além do reconhecimento, além do sorriso, é o que? Lembrar o nome das pessoas. Todo o resumo e todas as anotações dessa aula vão estar no grupo. Amanhã de manhã vocês vão receber tudo. O resumo ilustrado, o mapa mental, como é que chama? O infográfico de tudo isso. Ou seja, todas as ideias vão estar lá resumidas. Como é que eu faço para entrar no grupo, Camila? O link tá lá na minha biografia, tá? É um grupo de WhatsApp mesmo, e aí você vai receber tudo. Mas não dá para mandar pelo Instagram, tá? Não vou mandar não, só vou mandar para quem tá no grupo. Então, é importantíssimo. Camila, é muito difícil eu guardar nomes. Você precisa estar conectado no presente. Que é uma das técnicas. Lembra que a habilidade é treinável? Você vai conhecer alguém, prazer, Edivaldo, prazer, Adonias, prazer, Paula Crice, prazer, Tati, prazer, Jonathan, prazer, Gabi. Olhe no olho da pessoa, aperte a mão ou dê um abraço naquela pessoa e se conecte. Prazer, Denise, prazer, Ana, prazer, Bruna, prazer, Tati, prazer, Vitor, Gabi, Renan. Oi, não entendeu o nome da pessoa, tá numa roda, esse aqui é fulano, fulano. Pergunta o nome da pessoa, ela vai se sentir importante. Voltando para quem não estava na live, nunca será sobre bajulação, mentira ou enganação. Sempre será um comportamento genuíno. Se conecte verdadeiramente com aquela pessoa, tá? Nunca vai ser sobre mentiras, e sim sobre comportamentos genuínos. Muito bem! Quem quer ser a pessoa mais interessante numa conversa? Qualquer um. A pessoa quer falar daquilo que lhe interessa. Lembrando que nós estamos aprendendo a arte e a habilidade. Ah, que delícia, eu adoro receber elogio de vocês. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Quando eu abri caixinha de perguntas lá no meu Instagram, eu vejo que tem gente que passa pelas enquetes e pelas caixas de perguntas e não responde. Manda coração, manda tudo, dá o voto lá, porque a amiga quer fazer as coisas pensando em vocês. Então o Neto, por exemplo, a Júlia, a Fátima, a Érica, muito obrigada. O que elas precisam? Lembrando que elas estão aqui para aprender a arte da influência. A arte de você encantar as pessoas. Como é que eu vendo mais? Como é que eu convenço o meu marido de algo? Como é que eu convenço a minha amiga de alguma coisa? Atendendo às necessidades deles. Validando, elogiando. É puxando o saco? Não. É mentindo? Não. Mas é fazer com que a pessoa se sinta importante. Outra coisa, somado a isso, quando a pessoa se sente importante, ela toma decisões na sua vida. Para quem não estava aqui, eu falei do exemplo da pizza. Amor, o que a gente vai comer hoje? Pizza ou japonês? Eu nem falei de churrasco, nem falei de arroz e feijão. Já cortei todas as decisões. O japonês, japonês é legal, mas talvez esteja muito caro. Mas e aquela pizza de não sei o que lá, XPTO? Você quer pizza? Quem vai tomar a decisão? É o outro. Camila, mas quem manda aqui sou eu. A gente está falando da arte de influenciar e chegar nos resultados. Boa noite. É a arte de chegar nos resultados. Sempre se conecte com a necessidade do outro. De novo, para quem entrou depois, a grande parte dos meus mentorados, que a gente começa com um desenvolvimento de comunicação mais assertiva, a primeira resistência que as pessoas me trazem é: cara, mas eu vou parecer um bobo, um capacho, um serviçal dessa pessoa. Não é sobre isso.
É sobre agir de acordo com as motivações e que num tempo lá atrás as pessoas confundiam isso com manipulação. Ah, tudo bem. Lembra que eu falei? Para quem entrou agora, a gente vai repetir uma coisa importante. Guardem no fundo do coração. Tem alguém falando aqui uma frase. Falando pra caramba. Aí você vai e fala, então, já sei. Nunca façam isso. E se fizer, peça desculpas. Isso é muito feio, isso é falta de educação. E se a pessoa ficar falando sem parar, porque ela não está interessada naquilo que você quer ouvir, naquilo que você está falando. Isso é uma premissa básica. E aí você vai ter que criar outros artifícios para fazer com que ela se sinta interessado. Às vezes, claro, tem que ser... Eu não estou falando de questões de família, não estou falando disso, mas você tem que entender quais são as motivações da pessoa. Por ordem, o ser humano precisa se sentir importante, reconhecido, precisa ouvir elogios e precisa sentir que ele tomou a decisão. Eu dei um exemplo muito simplista aqui para o Giovanni, para a Fernanda, estou dando exemplos aqui, mas isso é a essência do ser humano. Eu dei o exemplo da pizza do marido, mas é importantíssimo. E no final das contas, a gente vai comer a pizza que eu tanto quero. Então você é uma manipuladora. Não. De forma genuína e de forma muito verdadeira, eu apresentei benefícios para que ele pudesse escolher a pizza. E se verdadeiramente ele não tivesse visto benefício naquilo, ele certamente não ia. A não ser que ele queira, de forma generosa, abrir mão daquilo que ele quer para me agradar. E a gente faz isso nas relações. Muito bem. Tem gente que fala sobre astronomia. E vamos supor que eu não tenha menor interesse sobre isso. Por exemplo, aí você vai ficar falando pra pessoa. Não tem gente que é chato, que quer falar da fruta, que quer falar de costura, que quer falar do crochê, que quer, sei lá, XPTO. Você não entende nada de carro, a pessoa quer vir falar de motor, de turbina, de pistão com você. Que coisa mais horrível do que você discutir sobre assuntos das quais você nem conhece. E às vezes a gente tenta mostrar para as pessoas o quanto a gente conhece de determinado assunto. É uma forma antiga de mostrar para as pessoas o quanto você é interessante. Isso daí é batido, não funciona. Você tem que falar de assuntos que sejam interessantes para as pessoas. Muito bem! Lembra que eu falei para vocês que a mulher queria falar, perguntou das viagens dele, quando na verdade ela só queria falar das viagens dela? E no final das contas, depois do jantar, ela disse: gente, mas esse homem é incrível, esse homem é um ótimo comunicador, ele é muito maravilhoso. Ele não fez nada, ele só ouviu o que ela queria dizer, né? E no final das contas ela saiu falando bem dele. Vamos lá, é impossível ganhar uma discussão, porque sempre alguém vai sair perdendo. E qual é a forma de você ganhar uma discussão? Sequer começando ela. Lembra que sempre alguém vai se sentir ressentido por alguma coisa. Sempre vai se sentir ressentido. Uma mania que as pessoas têm numa discussão é de ficar sempre justificando o porquê daquilo que ela sente. Por que você falou aquilo pra mim? Por que você não sei o quê? Por que você... Não é sobre o outro. Comece às vezes dizendo o quanto aquela pessoa pode ser que te machuque. Tá vendo aquele dia? Você falou. Você está pecando. Na pessoa se sentir importante, você tá pecando no elogio, tá pecando no reconhecimento. E lembre que as pessoas sempre acreditam que elas fazem o melhor, porque elas realmente dão aquilo que elas têm. Então, quando você for querer dizer algo para alguém, não aponte o erro, não critique, não fala, você não presta, olha o que você faz. Não é isso. Você vai dizer muitas vezes quais são os prejuízos, como que a pessoa vai ser olhada. Poxa, quando você faz tal coisa não é bacana, as pessoas não vão reconhecer o valor que você tem, ou você é uma pessoa tão bacana, tão amorosa, tão lutadora, tão isso, tão aquilo, e você faz isso. Não tem a ver com o que você verdadeiramente é. Vamos tentar achar o ponto que acontece isso. Entendam? É isso. Gente, às vezes é meio chato, é meio complicado, mas lembra que é a ciência de você influenciar pessoas. De novo, os materiais não vão estar disponíveis aqui no Instagram. Vai lá no link da bio, clica lá e entra pro grupo. Esse grupo é só um grupo de WhatsApp e que eu alimento as pessoas com algumas informações e amanhã vai ter o mapa mental, o infográfico e algumas informações importantes e relevantes. Não dessa forma que eu tô trazendo, mas sintetizado para você. Toda vez que você lê uma vez por semana, você vai mudar a sua comunicação. De novo, amanhã, a hora que eu mandar todas as informações no grupo, se vocês aplicarem 15%, daqui uma semana vocês vão voltar aqui e vai me falar. Terça-feira que vem, eu vou abrir uma caixinha de perguntas só para quem participou da live. Aí vocês vão me falar, Camila, eu apliquei. Não é que deu certo? Camila, eu apliquei o sorriso. Camila, eu apliquei o elogio.
Lembrando que elogio não é bajulação, é sempre voltado para a verdade e de forma genuína. Tem um caso muito importante que era de uma empresa que queria fazer todos os estofamentos e poltronas de uma instituição de ensino que o dono da Kodak, há muitos anos atrás, estava montando. E era um orçamento de alguns milhões de dólares. E aí a assistente dele chegou para esse vendedor e falou assim: você tem apenas 5 minutos para falar com ele. Se você passar de 5 minutos, ele não vai te atender. Ele vai mandar você embora. E aí, quando o vendedor entrou na sala, o dono da Kodak falou assim: tá, tudo bem, que eu posso te ajudar? Porque é um homem muito ocupado. Ah, você sabe por que eu vim aqui? Mas antes, eu estava reparando na sua marcenaria. E ele reparou que era uma madeira de carvalho, que era uma madeira importada. Ah, não é um carvalho americano, é um carvalho europeu. Uma coisa assim. Como você sabe? Não, porque eu vi, porque é uma madeira rara. E aqueles 5 minutos que o vendedor teria para falar das poltronas se tornaram 1h30. Simplesmente porque o cara da Kodak começou a falar de quando ele construiu aquele prédio e que ele tinha uma vida muito ocupada e que fazia muito tempo que ele não enxergava as coisas daquela maneira. Ou seja, ele não mentiu, ele reconheceu, ele validou e ele começou uma conversa falando sobre assuntos que são importantes àquela pessoa. Ele não tá afim de gastar dinheiro, ele não quer ver orçamento de poltrona, coisa chata! E às vezes a gente vai fazer as coisas serem de forma mais leve. Percebe a diferença? Já falei de ganhar a discussão, que eu anotei tudo aqui para vocês. Gente, eu fiz um evento na semana passada e a gente falou da importância dos elogios e da validação. Deixa eu ver o que é esse comentário aqui. Não! Olha, uma pergunta super importante do Mauro. Tem a hora certa de sorrir quando está em conexão com uma pessoa? Quando não se conhece muito, você pode ter a impressão que está rindo dela. Tem gente que parece que está sendo sarcástico. Você não vai rir no momento de uma discussão pesada, mas geralmente é no primeiro contato visual. Quando você sorri, né? Oi, Mauro, Camila, que bom te ver. Oi, bom dia pro porteiro, pro restaurante, pro seu chefe. Geralmente quando você faz ali aquele contato visual. E sim, se você estiver numa discussão, você não vai sorrir. Mas você não vai fazer cara carrancuda para querer ganhar a discussão. É importante sempre a fisionomia leve. Isso vai te ajudar também a entender que você não está enfrentando a outra pessoa. Fazendo a careta para outra pessoa se sentir enfrentada. Mas sim, a hora certa é onde sempre couber um sorriso e uma validação. Sim, a pessoa está fazendo uma apresentação, não precisa ser sorriso largo. Valide, mostre com a cabeça, faça com que a pessoa se sinta importante. É nesse sentido, tá? E dependendo da discussão, se você rir do que a pessoa falar, ela vai interpretar mal. Mas por via de regra, o sorriso, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Mas é sempre ali no contato visual. Adorei a pergunta. Elogie os progressos das pessoas. Isso funciona para si mesmo e para o outro. A gente tem muita mania de enxergar o erro, apontar o erro, e não elogiar o progresso que as pessoas fazem. Um cachorrinho bebezinho, você tá adestrando ele para ele fazer xixi no tapete. Aí toda vez que ele começa a chegar mais perto do tapete, o que você faz? Você elogia, você dá um biscoitinho, você dá uma bolachinha. Não é isso que você faz? Débora, não é isso mesmo que vocês fazem? Wilton? Só que, se ele tá longe do tapete, você vai orientá-lo. Você não bate no cachorro, briga com o cachorro, simplesmente pelo fato dele não estar ali 100% no tapete. Você vai validando à medida que ele se aproxima do xixi do tapete. E assim a gente tem que fazer com os seres humanos, porque você vai entendendo que as pessoas, o que você vai valorizando as pequenas conquistas. É muito fácil. Tem gente que fala assim, tem uma técnica do sanduíche, né? Você elogia, traz o feedback dolorido e elogia de novo. Tem uma máxima dentro da psicologia que fala que isso é sanduíche de merda. Porque não serve pra nada. Você precisa sim elogiar as pessoas, sim. Você precisa se conectar com as pessoas, precisa. Camila, você é uma excelente comunicadora. Você fala de por exemplo. E eu acredito para você melhorar ainda mais isso, talvez se você trabalhasse desse ponto, você não acha que você poderia otimizar? Você acabou de me dar um feedback, valoriza aquilo que eu tenho, mas nunca como puxação de saco. Nunca como
é bajulação. Você se conecta com alguém e verdadeiramente reconhece e elogia aquilo que a pessoa tem de bom. Porque no fundo as pessoas sabem quais são as suas virtudes. Ainda que esteja com a autoestima lá toda cagada no chão, as pessoas sabem quais são o seu real valor, sabe? O Diego sabe, o Neto sabe, a Tatá sabe, eles sabem o real valor de si. Muito bem. Então, elogie progressos. Legal, Camila, você falou o tempo todo agora de elogiar, de reconhecer. Como é que eu ajudo as pessoas a mudarem de conduta? Faça perguntas. Uma boa pergunta. Como fazemos para ter um pouco de paciência com os famosos braço curto? Gente, faz sentido depois da live eu abrir uma caixa de perguntas? Eu vou fazer isso. Boa. Não é o dia de eu abrir caixa de perguntas. Já aproveita, volta na enquete e aí eu vou responder as perguntas de vocês. Vai ser muito legal isso até para quem não assistiu a live. Como fazemos para ter paciência com os famosos braço curto? O que a pessoa ganha? A gente tem que trabalhar na motivação deles, fazendo aquilo que precisa ser feito. O grande segredo é reconhecendo o que as pessoas têm de bom e mostrando o benefício que elas têm de fazer aquilo. Entende? Eu não sei qual é a situação específica sobre isso, mas é você fazendo a pessoa entender que a tomada de decisão é dela. E reconhecendo os pequenos progressos. Também funciona, porque alguma coisa essa pessoa tem de bom. Assim, provavelmente ela tem alguma coisa de bom, então a gente pensa em sempre valorizar o ponto forte das pessoas. Eu trabalhei com equipes e liderança de alta performance durante um bom tempo da minha vida. E o que eu aprendi? Dificilmente você vai conseguir que um liderado seja bom em tudo, até porque ninguém é. Nem eu, nem você, ninguém é. Mas o mais importante é você fazer com que aquilo que a pessoa seja boa, você valorize ela ao máximo. E aquilo que ela não é tão boa, você melhore a ponto de não estragar aquilo que ela faz de melhor. Entende? Mas legal, se você quiser colocar essa pergunta na caixa de perguntas, vai ser ótimo, porque outras pessoas vão ver isso. Faça perguntas, encoraje o outro e faça o erro parecer fácil de resolver. Faz a ordem inversa. Talvez pergunte se a pessoa está sobrecarregada. Nunca trazendo acusação. Olha, sabe aquela coisa? Eu sei que você anda fazendo, hein? Sabe aquela coisa do sarcasmo, do cinismo? Você não precisa ser reconhecido como alguém que sabe de tudo, que conhece, que sabe de tudo. Entende? E, por último, mesmo em situações que são necessárias uma conversa, reconheça verdadeiramente os esforços que essa pessoa faz. Então, alguma coisa, exatamente o que você me perguntou, não sei se foi a Ariane, a Anne que me perguntou, essa pessoa tem alguma coisa de bom. Gente, vocês viram que eu achei que eu não ia conseguir dar tudo que eu anotei aqui pra vocês. Eu fiz de forma bem... Gente, para tudo. A Tatá trouxe uma frase aqui, nunca. Eu tô cuidando de um casal numa consultoria, numa mentoria que eu tô fazendo, e eu fiz eles prometerem que eles nunca mais vão dizer a seguinte frase um pro outro, que eles são marido e mulher e são sócios. Eu te avisei. Eu não te disse? Eu te avisei. Não façam isso jamais, porque isso vai causar inimizade. Pessoal, quem não está no grupo, pode clicar no link da bio. Amanhã de manhã o material vai estar disponível para vocês com um resumo, um infográfico e alguns princípios importantes que é outro nível. E que se vocês aplicarem na vida de vocês, vai ter mais venda, vai ter menos discussão, vai ter mais coisa. E eu acho que vale a pena a gente abrir uma outra live para dar uma continuidade disso, que eu quero dar exemplos mais práticos da vida e até juntar algumas perguntas de vocês. Ah, Joelma rindo. Quem nunca falou isso pro marido? Eu já falei, eu já ouvi muitas vezes também. Então, pessoal, estou feliz, honrada, eu estou morrendo de dor nas costas, eu consegui ficar 1 hora com vocês aqui, porque vocês me acolheram, e detalhe, vocês me fizeram me sentir importante, mas eu fiz isso pelo fato de vocês serem tão importantes pra mim. Gente, tem gente que tá aqui a live inteira feliz. Ana, Renan, Camila, todo mundo aqui, ó, Jaci, todo mundo. Gente, muito obrigada, Denise, eu tô feliz pra caramba. Eu vou lá no meu story agora abrir uma caixa de perguntas, eu espero a colaboração de vocês pra gente mostrar pra mais pessoas essa arte de influenciar e encantar todo mundo. Um beijo no coração, uma ótima noite e bom descanso a vocês.